A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos nós, meus queridos e amados irmãos, começando mais um vídeo, começando, é claro, mais uma lição. A gente vai tratar, dentro dessa lição, de alguns subsídios, alguns temas que a gente está trabalhando nesse terceiro trimestre, com a revista Estudo Bíblico, revista essa aí da editora Central Gospel, que tem trazido um tema muito interessante, que é o tema ícones da antiga aliança. Pensa num tema muito bom, estou gostando muito de trabalhar com esse tema aí e aprendendo bastante com ele. Então, mais uma vez, a gente vai tratar de um personagem bíblico. Dessa feita, o personagem é bem interessante, né? Polêmico, inclusive a história dele é uma história que a gente passa a estudar e passando a estudar, vai entendendo muita coisa relacionada à origem da nação de Israel, o povo hebreu. E é interessante porque a gente vai tratar aqui sobre Jacó. Lição 6 está aí, Jacó, um homem transformado por Deus. E com isso a gente já passa a perceber que o tema dessa lição, o tema principal aí é transformação. É como Deus pode, por intermédio do seu glorioso poder, transformar a vida de alguém que se entrega a Ele, alguém que aceita, alguém que decide colocar-se perante o Senhor de maneira clara e objetiva. E essa lição ela tem seu texto bíblico básico lá em Gênesis 28, dos versos 10 ao 15. Tem seu textual em Gênesis 32, 28, que é um versículo muito interessante também, que diz aí: Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Já a nossa palavra introdutória nos irá dizer, leiamos. Apesar das muitas turbulências e ambiguidades que marcaram a vida de Jacó, ele nos deixou preciosas lições. O estudo de sua biografia certamente produzirá edificação ao cristão. Então, como a gente já percebeu, já viu aí, o tema de hoje está relacionado à vida de Jacó, né? A transformação que Deus realizou na vida deste homem. E é interessante que a gente já passe a observar alguns pontos já na introdução, principalmente para você, professor, que nos acompanha aqui, fique atento com alguns detalhes dessa lição. Um desses detalhes é o fato de que a gente não conseguirá, ainda que tente, trabalhar toda a biografia de Jacó. Tenho visto alguns comentários aí muito bons, inclusive professores aí na internet, trazendo seus subsídios, seus comentários excelentíssimos. Às vezes eu tenho percebido que muitas pessoas acabam se perdendo no sentido de tentar trazer muita informação, aquela gama de informações concernentes ao personagem, e com isso acaba meio que fugindo um pouco do conteúdo da lição. Você que me acompanha sabe, eu já tenho dito isso aqui há muito tempo, o quanto eu tenho tentado ser fiel ao conteúdo da lição. Quem trabalha com subsídio sabe, olha, subsidiar é trazer o que a lição não traz, para agregar a lição. Sim, eu entendo, claramente é isso. Mas nós temos que entender também o fato de que nós estamos tratando de um conteúdo, de um material onde nossos alunos partirão, a princípio, da Bíblia e a lição juntas. Então, quanto mais próximo nós pudermos chegar da lição, vai ajudar muito nossos alunos, tá? Porque eles não têm, nem sempre tem todo esse aparato teológico que nós temos, né? Comentários, lexicons, atlas, toda aquela, eu diria, com todo, né, carinho digo isso, ok? No bom sentido, toda aquela parafernália teológica que a gente costuma usar na hora de preparar as lições. Então, quanto mais próximo a gente puder chegar do conteúdo da lição, vai ajudar muito, vai fazê-los entender, compreender a lição, é claro. E de certa forma, com isso, estaremos também valorizando o fato do aluno ter comprado a revista. O aluno se dispôs a comprar a revista para estudar, para aprender mais, e aí ele vai para a sala de aula. E eu fujo totalmente do contexto, totalmente da lição, totalmente daquilo que a revista apresenta. O subsídio, ou melhor dizendo, o subtópico diz alguma coisa, o tópico diz uma coisa e eu estou falando outra, uma linguagem totalmente diferente. Não é bom o professor ficar muito desconexo aí com os seus alunos. Dito depois disso, vamos lá então entender alguns pontos. Nós temos aqui o seguinte, o primeiro tópico diz aí, o homem Jacó. E você que me acompanha sabe que eu já tenho, pelo menos nesse trimestre feito, isso são 6 lições já, e com essa aqui, e eu tenho feito o seguinte, sempre que possível, porque a lição também eu faço, ou algumas lições fazem, outras não, mas é já no início tentar trazer o que nós chamamos de significado do nome desse personagem, porque nós estamos tratando de uma cultura, embora antiga, remota, mas com alguns resquícios ainda na atualidade, em que os povos daquela época tinham essa questão, essa visão de que o nome do personagem influenciaria ou influenciava muito na sua vida. O seu estilo de vida estava atrelado geralmente ao nome. E é bom então conhecer o nome, a pronúncia de tal nome no seu original e, quando possível,
trazer aqui o significado mesmo. Vamos lá então, nós temos aqui Jacó, português, do hebraico Yaakov, que pronuncia Yaakov, fique à vontade, Yaakov, não vai mudar nada na pronúncia hebraica. O significado desse homem, ou do nome desse homem é: o nome Jacó significa aquele que segura o calcanhar, ou aquele que suplanta. E dentre os personagens bíblicos, eu não diria um único, mas pelo menos eu acho que um dos mais estigmatizados quanto ao nome é Jacó. Porque, via de regra, é muito comum se traduzir o nome Jacó como enganador. Se você perguntar, fizer uma espécie de uma pesquisa breve, antes mesmo, quando a aula começar, antes da aula ter início, você já perguntar para os seus alunos o que quer dizer, o que você acha aí, ou qual é a tradução do nome Jacó, o que significa o nome Jacó. A maioria, se não todos, dirão enganador. Por quê? Porque aprenderam assim. No momento em que tiveram seus primeiros contatos com a fé cristã, descobriram ou aprenderam de alguém que o nome Jacó quer dizer enganador. Mas estudos e muita coisa tem sido produzida para tentar tirar esse estigma do nome de Jacó, e que não seria então enganador. Logo, porque o nome Jacó e Yaakov do hebraico vem da mesma raiz da palavra calcanhar no português e Yakev no hebraico. Olha aí como parece, né? Jacó e Yaakov, calcanhar e Yakev. Então, até a pronúncia é parecida, porque é a mesma raiz no hebraico. Logo, muitos entendem, boa parte dos estudiosos da Bíblia Sagrada, dos intérpretes da Bíblia, entendem que Yaakov como enganador não é uma boa tradução, não é um bom significado. Então, usam o termo suplantador, usam o termo aquele que segura o calcanhar, como está aqui na sua tela, ou aquele ou que nasce agarrado ao, então agarrado ao, como uma alusão ao fato dele ter nascido agarrado ao pé de seu irmão Esaú. Mas o ponto claro é entender isso aqui. E aí você vai para a Bíblia Sagrada e você vê o nome Jacó em diversas partes dela. O Novo Testamento, inclusive, traz a forma grega do nome Jacó, que seria aí Tiago. Então você vê lá, Tiago quer dizer isso. Tiago também é a forma grega para o nome hebraico Yaakov. Jacó, português, Yaakov, hebraico, Tiago, lá no grego também. É muito comum se ver isso. Dito, pois, essas questões aqui, vamos então olhar para mais pontos aqui dentro da lição. Nós temos então aí o homem Jacó, e agora olhando da maneira como a lição nos trabalha esse ponto. Primeiro subtópico traz aí a família de Jacó. Jacó casou-se primeiro com Leia, ou Lia, e depois com Raquel. Ele foi pai de 12 filhos e uma filha. Seus filhos se tornaram os líderes das 12 tribos de Israel. Antes mesmo de eu comentar isso aqui, eu preciso fazer também uma espécie eu diria, de trazer uma mensagem para você, no sentido de quê? No fato de que nós estaremos trabalhando aqui com a biografia de Jacó, porém é perceptível a nós, quando lemos toda a lição, na hora de prepará-la para lecionar em sala de aula, em loco, o fato de que essa lição ela repete, em alguns sentidos, parte da história, parte da vida deste patriarca, da vida deste homem. E corre-se o perigo da gente ficar muitas vezes tendo que repetir a história dele e tendo que voltar lá atrás para uma espécie de recontar a história de Jacó. A gente sabe que para professor de EBD, quanto mais tempo tiver em sala de aula, melhor. Porque à medida que o tempo passa, a gente precisa aplicar aquilo que está lendo. E aplicando, ou seja, a gente precisa ler, explicar e, por fim, aplicar. A ideia é essa, pelo menos ao fim de cada subtópico, quando possível, se não de cada tópico, trazer uma aplicação prática para a vida dos alunos. Não deixar tudo para o final da aula, porque o final da aula geralmente é o momento em que a gente está correndo mais e talvez não dê tempo de fazer as nossas aplicações em sala de aula. Então, uma dica que eu deixo para você aqui, para essa lição em específico, okay? Pelo menos é o que eu percebi preparando a lição, me preparando para estar aqui com vocês, gravando esse vídeo, é o fato de que há repetições da vida de Jacó aí ao longo da lição. Por exemplo, família de Jacó, lá no terceiro tópico, vai repetir esse assunto, vai tratar um pouco mais sobre isso. E aí você precisa fazer o seguinte: se eu contar toda a história de como ele conheceu Raquel, depois como conheceu a Leia, a preparação, a maneira como o sogro lhe enganou, se eu contar isso agora, se eu usar esse tempo no primeiro subtópico para contar isso, possa ser que eu não tenha tempo para refazer lá no terceiro. Então, um conselho que eu te dou prático,
E você sabe que é contigo agora que eu estou falando, professor, que está me assistindo aí, para você, professor. Guarde isso aqui. Nesse primeiro tópico, família de Jacó, use só para resumir, mas não entre em detalhes da vida de Jacó como família, porque vai te demandar um bom tempo aí. Tá? Depois disso, vamos direto para a lição aqui. Então, tá lá, Jacó se casou. Então, ele é um homem que, a princípio, casou-se com duas mulheres que eram irmãs. Léia seria mais velha, Raquel seria mais jovem. Ele desejou inicialmente casar-se com a mais jovem, não conseguiu, teve que primeiro casar com a mais velha, para conseguinte a mais jovem, e explicações contra isso daremos lá na frente da lição. É o que você vai dizer, professor. Estou resumindo na prática, tentando te ajudar quanto ao que fazer. Lembrando que você está livre para lecionar como você achar que deve. Tá? É só um conselho, uma sugestão minha. Okay? Vamos lá. E aí, dentro disso, você vai dizer que ele teve 12 filhos. Dentre esses 12 filhos que ele teve, ou seja, 12 filhos homens, perdão, e uma filha, logo 13 filhos ao todo. E a filha não entrava na genealogia, mas ainda assim ela aparece, Diná, como filha de Jacó. E que esses 12 filhos, como já termina aqui essa parte, tornaram-se aqueles líderes das 12 tribos que nós conhecemos. Ok, pronto, fechou, está aí. Resumidamente, você não precisou entrar em tanto detalhe, explicou, está ok. Mas há uma parte da lição que eu preciso trabalhar com vocês também, ainda nesse primeiro subtópico. Qual é? Vamos ler. O comportamento de Abraão e Sara está desse jeito na revista, não sei como está na sua, minha revista de aluno, não sei se o professor é assim. O comportamento de Abraão e Sara para com seus 2 filhos gerou uma inevitável série de conflitos no lar, pois Isaac não escondia sua predileção por Esaú e Rebeca por Jacó. O ponto é que parece-nos aqui que houve uma espécie de erro na hora de preparar a revista, ok? Então, aonde está o nome Abraão e o nome Sara no primeiro subtópico, 1.1, na verdade seria então Isaac e Rebeca, ok? Por quê? Porque Abraão com Sara não teve 2 filhos. Abraão com Sara teve só o Isaac, filho da promessa, tá? Mas Abraão teve 2 filhos, o Ismael e o Isaac. Não, Abraão teve mais de 2. Porque ele casou-se com uma mulher chamada Quetura, teve um filho chamado Midian. Então Abraão não teve só 2 filhos, tá? Abraão não teve só 2 filhos, teve mais filhos. O capítulo 25 de Gênesis está aí para mostrar para a gente. É um ponto. Mas com Sara, com Sarai, ele só teve um. Considerar o filho Ismael como o filho da serva egípcia Agar com Abraão, como sendo filho de Sara, pois o costume dizia, então, de certa forma, e também o ponto é entender isso aqui, simples, simples e simples. Um erro desses que acontecem, né, na hora de imprimir, na hora de preparar ali a revista, um erro ortográfico, eu diria, só não tem nada a ver. Então, o nome Abraão e Sara apareceram no lugar errado aí, 1.1. Eu colocaria, eu entenderia, pelo menos é o que eu entendo, e me corrija se eu estiver errado, mas aí nós entendemos o seguinte, porque o resto diz, né, gerou uma inevitável série de conflitos no lar. Pois é uma explicação, pois Isaac não escondia sua predileção por Esaú e Rebeca por Jacó. Logo, então, o fato é, e aqui talvez a pergunta que você faça é, ok, corrigido pois o erro, Abraão com Sara não teve 2 filhos, só teve um, beleza, mas qual é a aplicação prática, professor, que eu aplico aqui, professor Aquino, para esse subtópico aqui? A aplicação prática é o seguinte, muito claro, que os erros que Jacó cometera posteriormente, lá na frente com seus filhos, acabaram sendo erros que se originaram nos erros cometidos por seus pais. Logo, tempo não teríamos hábil para poder explicar tudo isso em sala de aula, por isso que eu falei, professor, está vendo aí, se nós pararmos para explicar agora a história de Isaac e Rebeca, para depois, por conseguinte, entrar em Jacó, com os filhos de Jacó, muito tempo vai demandar. Então, resuma o máximo possível. Aqui não é lugar de explicar como ele conheceu Léia, como conheceu Raquel, o Jacó, né, no caso, como era totalmente. Você pode talvez pincelar algumas coisas, mas dentro disso você vai dizer o seguinte, resumo disso aqui. Jacó, um homem que casou-se a princípio com uma mulher, Léia, mas queria casar-se com a irmã mais jovem, já falei isso aqui, então só aplicando agora, a mais jovem. Desta união vieram ali muitos filhos,
E casando-se esse homem com essas duas irmãs, ele também casou-se, de certa forma, com suas concubinas. Então eram 4 mulheres. Um homem que tinha 4 mulheres, dos quais vieram 13 filhos, a saber, 12 homens e uma filha de Ná, mulher. Logo é isso. A primeira parte, o primeiro parágrafo é isso. Já o segundo é corrigir ali o nome de Abraão e Sara, tirando-os daí e acrescentando em seus lugares Isaac e Rebeca, e explicando que a predileção de filhos hoje pode causar problemas terríveis lá na posteridade. Netos, bisnetos podem ter suas vidas complicadas se nós hoje, pais, não soubermos lidar com isso. É a aplicação. Pronto, você fecha com maestria o primeiro subtópico 1.1. Seguindo e continuando, vamos lá. 1.2 está aí. A primogenitura. Apesar de muitas atitudes erradas, há sinais que Jacó sempre demonstrou inclinação pelo sagrado. Ao contrário de Esaú, que a Bíblia chama de profano. Para saciar sua fome, Esaú não se importou de ceder a Jacó seus direitos de primogenitura em troca de um prato de lentilhas. Aqui o ponto já foge essa questão familiar e entra mais no que nós chamamos de primogenitura. Ele passa a nos introduzir um assunto que dentro do hebraísmo, dentro da visão lá de Israel, havia o fato de que o filho primogênito, o primeiro filho do casal, tinha e gozava de um privilégio em relação aos demais filhos. Isso é interessante. Só que aqui, professor, perceba, 1.2 não explica o que é primogenitura. Ele só cita o caso entre Esaú e Jacó. O que você faz aqui? Você para explicar o que é primogenitura, o direito de primogenitura? Não. Você explica o que é um primogênito, filho primeiro, ok, primeiro gerado, mas deixe para explicar primogenitura, direito, no subtópico que virá agora, no posterior. Não adiante o assunto agora é só tratar os dois, na casa deles, para depois você desmembrar o assunto e tratar o que vem a ser primogenitura. Guarde isso para te ajudar muito o NBD. E deixa-me fazer na prática agora. Então tá aqui. O que a lição quer trazer, ou que o comentarista da lição, e eu estou seguindo a lição, tá? Não estou dizendo meus comentários, estou seguindo a lição, e volta e meia eu acrescento alguma coisa que eu acho necessário acrescentar aqui. O que eu estou tratando aqui é o fato de que o comentarista está usando o interesse de Jacó pela primogenitura de Esaú como uma espécie de mostrar que ele tinha uma inclinação, né? Algo assim, ele já pensava, diferente do irmão, que não estava nem aí para isso, o irmão não ligava para as coisas de Deus, não ligava para a posição que ele gozava em casa, o direito que tinha, não ligava pelo fato de ser ele o primogênito, que herdaria ele, até então, as bênçãos de Deus. O irmão mais velho, Esaú, não estava nem aí para isso. Mas o Jacó, mesmo não sendo o primogênito, ele se inclina para isso. Prova disso é que ele já nasce meio que involuntariamente, mas preso ao calcanhar. Mostrando também, com isso, o comentarista quer mostrar que Jacó tinha uma inclinação, ele desejava, ele ansiava. Ele tinha essa visão. Então aí você tem 2 pontos a trabalhar. Um deles é usar a lição e tentar com isso, seguindo esse roteiro e concordando com o comentarista, mostrar que, embora ele tenha tentado tomar da forma errada, embora ele tenha feito da forma errada para tomar a primogenitura do seu irmão, mas lá no fundo ele tinha um desejo, um anseio, uma inclinação pelas coisas de Deus, coisa essa que seu irmão não tinha. Esse é o foco aqui, professor. Expliquei o que a lição diz. Ok? Ou você tem uma opção de trabalhar o seguinte, talvez não seria isso uma inclinação pelo sagrado, inclinação pelas coisas de Deus, talvez, quem sabe. Não, era só o simples fato de, já que ele passou a vida inteira lutando para ter o que o irmão tinha em relação ao pai, o que o Esaú tinha? O Esaú tinha a primazia diante do pai. O Esaú era o filho querido do pai, o filho querido do Isaac. A gente sabe quanto um filho, quanto alguém luta dentro de uma casa, dentro de um lar, para ter a aprovação de seus pais. Quanto filhos lutam e fazem de tudo para ter a atenção e a aprovação de seus pais. Ele passou a vida inteira, cresceu, vendo o pai amar mais o irmão, agora ele quer também. Aí ele vê essa brecha, ele encontra essa brecha. Sendo primogênito, pelo menos uma coisa que Esaú tem, ou que tem direito, que eu a princípio não tenho, eu terei. É tomar o direito. Então, você tem 2 coisas a se pensar. Concordar com a lição e com isso dizer que ele estava meio que inclinado, ansiando, daqui observando e querendo
o sagrado, ou seja, as coisas de Deus, a primogenitura, ou usar também o fato de que, por, não vou nem dizer ciúmes, mas uma tentativa de ser reconhecido pelo pai, ele meio que tenta tomar uma coisa, um direito, já que ele lhe foi negado, na visão, de sua visão, lhe foi negado o direito, que é ter o amor também do pai igual ao irmão, porque os pais são mestres em dizer que amam os filhos iguais, mas dizem uma coisa e nem sempre provam isso. O filho não olha o que o pai diz, o filho percebe o tratamento que tem em casa. E é isso que faz alguns dizerem que são muitas vezes esquecidos pelos pais. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Tá? Inclusive eu tenho uma lição que eu falo um pouco sobre isso aí, Esaú, Jacó. Talvez, se eu me lembrar aqui, eu a coloque. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar colocá-la aqui na descrição. Dá para você assistir, você vai me ver comentar um pouco mais sobre isso aqui. Mas o ponto é, duas opções você tem, professor, duas opções. Pensar como comentarista, dizer que Jacó inclinou-se para o sagrado, desejou o sagrado, almejou o sagrado. Por quê? Porque ele queria primogenitura, logo uma aproximação com Deus, é uma observação, fique à vontade para fazê-la caso queira. Ou pensar que não, ele só está lutando por um direito que ele a princípio não teve. Na visão dele, já que eu não tive por vias naturais o amor de meu pai, direito, mesmo não sendo primogênito, mas a proximidade com meu pai, já que meu pai me negou isso, eu vou tomar isso do meu irmão. Já que ele passou a vida toda tendo e eu não, agora eu vou tomar dele e eu passarei eu a ter. Possa ser também interessante. E aqui você tem um finalzinho, que é o desleixo de Esaú. O camarada tem e não dá valor ao que tem. Logo, aplicação prática. Tem pessoas que lutam para ter algo e não conseguem. Passaram a vida toda lutando para ter. E até tentarão de formas estranhas para conseguir. Num ato de desespero. E já outros passam a vida inteira tendo e nunca dão valor. Essa é a lição prática que você pode, professor, aplicar dentre muitas, tá? E a gente enxerga aqui. Dito pois isso, vamos lá, para não ficar preso aqui só nesse subtópico. A importância de ser o primeiro filho, desculpa. A importância de ser o primeiro filho. Agora, professor, é a hora de falar sobre primogenitura, independente de Esaú e Jacó. Primogenitura, sim. O direito de primogenitura garantia ao primeiro filho a herança material e espiritual de seu predecessor, bem como outras bênçãos especiais. Esaú, em um momento de descuido e desinteresse, abriu mão desse valioso legado. Já falamos isso no slide anterior, então não precisa você ficar repetindo o Esaú aqui, porque ganha tempo, né? Vamos lá, vamos ser práticos. O direito de primogenitura era tão significativo que mais tarde, havendo chegado o momento de Isaac abençoar, olha o foco na palavra abençoar, Esaú, Rebeca usou uma estratégia que levou Jacó a receber a parte mais importante da bênção paterna. Sua primeira meta, professor, para esse subtópico é explicar o que é primogenitura, para depois aplicar a vida desta família. A princípio, primogenitura, e lembrando que eu estou correndo aqui, eu estou resumindo, tá? Eu vou fazer aqui grosso modo. Caso você queira falar mais, saber mais, deixo sempre meu comentário, deixo sempre no final do vídeo aí o meu contato para a gente poder falar melhor sobre isso. Meu WhatsApp sempre fica aí. Mas vamos lá então. Primogenitura, a princípio, entendia-se que assim que o primeiro filho nascia, esse filho herdava então o direito de ser primogênito. Quando viessem outros, esse filho que veio primeiro já era aí o primogênito, e com isso uma série de coisas, de bênçãos, estariam aí na vida e sobre a vida deste filho. Ou seja, o primogênito tinha direitos que os demais não tinham. Praticamente uma porção dobrada sobre os demais. Todo filho primogênito recebia uma porção dobrada sobre os demais. É bom que você passe a entender um pouco mais sobre o pedido de Eliseu, né, em relação a Elias. É muito comum a gente ver, e eu tenho visto pessoas pregarem, e eu nada tenho contra, que Eliseu estava pedindo a porção dobrada do poder, da unção, do Espírito. Gente, não é isso. Para que pedir porção dobrada de poder? Me dá 10 vezes mais então. Eu, certamente, se fosse Eliseu, eu não pediria a porção dobrada do poder que estava sobre ele. Eu quero o dobro do seu poder. É muito estranho falar isso. A porção dobrada está muito mais atrelada ao fato de que Eliseu está pedindo, de certa forma, embora tenha feito 14 milagres, mais que os 7 de Elias, aí, ok, Deus é quem realizou isso na vida deles. Mas o fato é que está atrelado à primogenitura. Eliseu está honrando Elias, considerando-se uma espécie de filho de Elias, reconhecendo tudo que Elias foi para ele, embora tivesse seus pais lá em Abel-Meolá, e despediu, beijou seus pais, despediu-se deles quando foi chamado, mas Eliseu estava honrando Elias
de maneira gloriosa, no momento em que Elias está para ser levado. Gente, um camarada Elias, que até então estava lá atrás, numa caverna, deprimido, triste, pedindo a morte, agora tem diante de si um jovem cheio de Deus, Eliseu, que está pedindo para que ele tenha... ele quer honrar, para que ele tenha o privilégio de honrar Elias. Eu quero a porção dobrada. Ele diz, dura coisa me pedistes. Isso que é interessante. Mas se me vires ser elevado, ok. E aí, porção dobrada é um pouco disso, tá? É um pouco disso aí. Pena que eu não tenho tempo de explicar melhor, mas você já deu para pegar um pouco aí. Mas o ponto é que o filho primogênito tinha essa questão. Na hora da divisão dos bens, repartir os bens, o primogênito era quem recebia essa porção dobrada do pai. Outra coisa, na ausência do pai, o filho primogênito assumia o lugar do pai, pelo menos em relação a cuidar da casa. Ele passaria a cuidar de sua mãe e logo de seus irmãos mais novos, mais jovens. Okay? E esse filho primogênito também poderia, caso quisesse, repassar essa primogenitura para o mais jovem, mais novo que ele. Por exemplo, Jesus é o primogênito na casa de José. Jesus é o filho mais velho, tinha outros irmãos, 5 irmãos, 3 irmãs. Assim que o pai José morre, Jesus deveria assumir a carpintaria e continuar com isso. Logo a gente vê Jesus pregando o ministério. O que aconteceu? Jesus quebrou o direito da primogenitura, ele não honrou José com isso? Não é isso. Certamente Jesus inicia seu ministério público e aí um outro irmão de Jesus é quem assume essa posição, esse posicionamento. Então, primogênito, herdar porção dobrada, ser e assumir, de certa forma, em diversas funções do lugar do pai, cuidar e zelar da casa, cuidar dos mais jovens, era a função aí. E junto a isso, além dessas questões materiais, no dia a dia, vida, herança, dinheiro, posição, status dentro de casa, havia também o fato de que o primogênito, ele do pai recebia por imposição de mãos uma bênção. O pai impunha suas mãos sobre esse filho primogênito e impetrava sobre ele uma bênção superior às bênçãos que ele impetrava sobre os filhos que vinham depois. Então, até na hora de receber as bênçãos do pai por imposição de mãos, o primogênito recebia algo maior e Deus realizava como uma espécie de profecia aquilo que o pai ali de Deus profetizara ao abençoar seu filho. Então, nós temos bens materiais, posição dentro de casa e a bênção por imposição de mão. Isso, resumidamente, eu diria, não tenho tempo de explicar tudo, já disse isso aqui, resumidamente seria, então, a primogenitura. E aí voltamos para casa, ou voltemos juntos à casa de Jacó, de Isaac. Por quê? Porque é o que a gente vai estar vendo no texto. O teu direito de primogenitura é tão significativo que mais tarde, havendo o momento de Isaac abençoar Esaú, chegado nesse momento, Rebeca usou uma estratégia. O que nós temos aqui? Nós temos um momento em que Isaac, o pai, está velho, não enxerga mais, não está enxergando bem, a sua visão não está muito boa, e aí chega então a hora deste pai abençoar os filhos. Ele pede que seu filho Esaú vá ao campo, traga dali uma caça boa, o filho traria a caça, prepararia tal caça e o pai o abençoaria. Ouvindo, pois, Rebeca isso, no canto ali ela ouve isso, ela corre a Jacó e chama Jacó e diz, olha, seu pai está prestes a abençoar teu irmão, a hora é essa. E aí eles criam um ardil, e aí, por isso, Jacó se passa por seu irmão e o pai acaba abençoando Jacó no lugar de seu irmão Esaú. O pai abençoou Esaú, sobrou uma partícula da bênção para Esaú, mas na verdade entendemos que, humanamente falando, eu preciso falar isso aqui, humanamente, porque a Bíblia está pronta, mas humanamente falando, na visão humana, terrena, a visão é que aquela bênção que foi para o Jacó deveria ter ido para o Esaú. Essa é a linha, partindo da primogenitura. E aí você explica isso e com clareza, tá? Detalhe. O ponto é que na hora da bênção, o Jacó tomou o lugar do Esaú, que foi displicente, né? Esaú por 2 vezes. A primeira ele foi pelo fato de ter negado e vendido, trocado seu direito de primogenitura. Não vou explicar isso aqui porque eu tenho um subtópico lá na frente que fala. Olha o perigo aí. Lembra que eu falei no início da lição? Que os assuntos se repetem ao longo da lição e às vezes talvez você acabe, professor, falando demais, no sentido de ficar remoendo certos assuntos. Então, atente-se a isso. Coisa que eu não vou fazer aqui também. O ponto é esse aqui. Seguindo por segundo tópico. A presença de Deus impele a mudança. Logo, o título desse tópico aqui é o que vai te ajudar, professor. Você tem agora a missão de mostrar a seus alunos
que uma vez que há um encontro com Deus, esse encontro com Deus, essa presença de Deus em nossas vidas, sempre estará nos impelindo, nos levando, nos conduzindo, nos guiando, nos chamando a uma mudança. Logo, é impossível encontrar-se com Deus verdadeiramente e ser a mesma pessoa. Essa é a sua missão para esse segundo tópico. Trabalhe isso aí, mostrando que Jacó passa a experimentar mudanças depois que tem um encontro com Deus. Logo, foque, martele isso aí na mente dos seus alunos. É impossível alguém dizer que realmente encontrou com Deus e ser a mesma pessoa. O encontro com Deus nos faz ser melhores. Esse é o alvo, sua meta para esse segundo tópico. Vamos lá então falar sobre isso aqui. Presença de Deus impele a mudança. Cuidado agora para o vídeo aqui. Talvez você está assistindo porque a gente fica procurando imagens na internet para colocar aqui, para representar, para ficar bonito aqui na tela. Talvez alguém veja aqui o Jacó travado aqui, esse anjão com duas asas. E é isso. Foi anjo ou foi Jesus? Teofania? Como é que é isso? Jesus tinha asa? Não, esquece. É só um desenho, só uma imagem. Só ilustração. Jacó tem o seu entendimento modificado. Então, a primeira fase da mudança de Jacó, a gente passa a perceber aqui. O entendimento, logo a mente, a forma de ver a vida muda. A primeira coisa que a lição traz como mudança na vida de Jacó é que Jacó passou a ter uma nova visão das coisas. Deus trabalhou primeiro aqui, no entendimento de Jacó, na mente dele. Ao fugir de casa, visando escapar da morte, Jacó chegou a um lugar onde passou a noite. Ali, este filho de Isaac teve um sonho que marcou sua vida para sempre. A partir dessa experiência, Jacó declarou: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Vou falar um pouquinho sobre isso aqui agora, gente. Jacó está fugindo de casa. Lembrando que fugir de casa não é só fugir de um lugar. Fugir de casa não é geografia. Ninguém foge de uma casa porque não quer ficar geograficamente ali. Geralmente, o que motiva pessoas a fugirem de casa é porque não querem ficar no ambiente da casa. Uma família, alguma coisa ali entre a família não está bem. Talvez a pessoa gosta daquele lugar, eu gosto de morar aqui, eu estou muito bem geograficamente situado, mas o ambiente familiar não é bom, não estou me agradando aqui. Aí a pessoa quer fugir, ela quer ir embora, ela quer... Quem foge de casa não está abandonando um lugar, não está abandonando uma alvenaria, uma casa, uma tenda, como é o caso de Jacó. Não, Jacó está fugindo de casa, está abandonando a família, as pessoas. O ambiente não está mais favorável para ele. E, fora isso, o seu irmão quer tirar-lhe a vida. Então, Jacó foge. Ele abandona a casa. E onde eu quero chegar com isso? Professor, eu não entendi, professor, aqui onde você quer chegar. No fato de que o ambiente da casa de Jacó era um ambiente onde o Deus de Abraão, o Deus de Isaac estava 100%, 24 horas, totalmente presente. Jacó nasceu, cresceu, se desenvolveu ouvindo falar do Deus Todo-Poderoso. E aí, na mente de Jacó, não posso dizer que Jacó era um teólogo, tá? Jacó não era um cara tão ligado com Deus, a gente percebe isso ao longo da vida. A maneira como ele vivia, tentando enganar aqui, ali, correndo, criando seus meios de vencer. Jacó não tinha aquele contato todo com Deus, a gente percebe isso, é só ler a Bíblia. E aí Jacó agora sai de casa. E no meio do caminho, como é que o entendimento de Jacó... O primeiro entendimento de Jacó não foi quanto à família, o primeiro entendimento de Jacó foi em relação a Deus. Deus fez Jacó mudar seu entendimento em relação a si, ou seja, a Deus. Deus queria mostrar a Jacó... Antes de Deus tratar o relacionamento de Jacó com a família, todo esse processo, com a vida, Jacó, primeiro, vamos nós dois. Deus chamou Jacó para um tete-a-tete. Jacó, cansado da viagem, pegou ali uma pedra... Pô-la por travesseiro, ok, vou falar bonito, né? Pô-la por travesseiro, que a RC traduz assim. Então ele deitou sobre essa pedra, estava ali deitadinho. Deus, ele viu uma visão de uma escada. Anjos de Deus sobem e descem nessa escada e Deus está lá no topo da escada. E Deus fala com ele, faz promessas da vida dele, porque eu não posso explicar com o tempo que eu estou resumindo aqui. Faz promessa na vida dele, ele acorda desse sonho, o que ele fala? Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Olha que coisa interessante. Resumindo, tentando fazer uma espécie de paráfrase aqui, Jacó está dizendo, Deus está aqui. Ou seja, o Deus lá de meu avô Abraão, o Deus lá do meu pai Isaac, o Deus que eu passei até então lá na casa de meus pais, conhecendo,
ouvindo meu pai falar sobre, entendendo aos poucos sobre ele, esse Deus, ele não só está lá, como ele está aqui. Deus está neste lugar, Deus está aqui. Olha que coisa interessante. Então, a primeira coisa que Jacó precisa entender, que Deus não estava só lá na casa dos seus pais, Deus estava ali com ele, naquele lugar, Deus está aqui. E aí ele vai dizer, e eu não o sabia, eu não sabia disso. Duas realidades estão aí. Deus está sempre presente. E a segunda realidade, há muitos que não sabem disso. Alguns fingem não saber e outros realmente não sabem. A inocência da parte de alguns quanto ao fato de Deus estar. Então, primeiro, para Deus tratar Jacó, Deus não começou tratando em áreas emocionais. Talvez alguém é coach evangélico, coach gospel, talvez alguém é um psicólogo que está assistindo essa aula, um psiquiatra. Eu não manjo nada disso. Eu sou leigo e muito leigo. Mas entendamos uma coisa, embora eu não tenha palavras bonitas para expressar e explicar isso aqui, vou falar da forma como eu sei falar, simples como eu sei falar, porque eu não estudei tanto assim, mas uma coisa é clara, antes de Deus mudar o nosso ambiente, tratar questões emocionais, sentimentos, Deus fala, primeiro nós dois, tá? Deus chamou Jacó para um tete a tete, vamos nós dois aqui primeiro. Lembrando que não foi o único encontro, depois Deus tratou, agarrou, depois teve, aleluia, travou com ele lá, mas por enquanto não, primeiro, vem cá, vamos começar, deixa eu me apresentar a você. Você foi apresentado na casa do seu pai a mim como Deus de Abraão e posteriormente como Deus de seu pai Isaac. Agora eu quero ser o seu Deus. Deixa eu me apresentar. Vamos nós dois aqui. Deus primeiro trata conosco, ele e nós e ele, para depois tratar áreas emocionais e sentimentos que estão e não sei o que, e cura interior, cura exterior e aquele negócio todo lá que tem por aí. Primeiro é nós, Deus e nós e Deus. E aí Jacó diz, Deus está aqui, hein? Deus está nesse lugar. O Senhor está nesse lugar, olha que maravilha. Abraão não está aqui não. Meu pai Isaac não está aqui não. Meu irmão Esaú quer me matar, não está aqui não. Ainda bem por isso. Mas Deus está aqui. Eu não tenho ninguém a não ser Ele. Quando todos estão longe, quando eu não tenho mais ninguém, eu sempre tenho Ele. É isso. Essa é a lição, professor. Pega aí. Deus mudando o entendimento. Jacó, eu sempre estarei contigo. Sempre estarei aqui. Lá na casa do seu pai, você talvez não tenha me procurado. Isso aqui sou eu conjecturando. Tá? Se eu errar aqui, perdão. Eu também tenho liberdade para falar, como sou um ser humano comum, como você também erro também. Mas talvez Jacó nunca tenha tirado aquele tempo específico para procurar e adorar e conhecer a Deus. Mas agora não, Jacó, na luta, na prova, na perseguição, aqui ó, no deserto, no meio do nada, eu vou me apresentar para você. Então Deus se apresenta para nós também no meio do deserto. Vamos lá. Talvez eu ficaria a aula toda só nesse slide, não vai ser legal, em subtom. Mas, professor, trabalhe isso melhor na mente dos seus alunos aí. Ok? Vamos lá. Continuando, nós temos o quê? O Senhor não nos abandona. Isso é maravilhoso. O Senhor não nos abandona. Há uma lição que todo cristão precisa aprender e recordar. Nunca estamos sozinhos. Ademais, há uma realidade inapagável que independe da intensidade de nossa fé. Os anjos são liberados por Deus para servir a favor daqueles que iam lhe dar a salvação. Outra coisa interessante, aí nessa mesma visão, Jacó está dormindo, aí Deus dá um sonho, isso é maravilhoso, gente. Deus falar com Jacó por intermédio de um sonho. Por quê? Porque Jacó, quando estava acordado, só estava aprontando. Jacó acordado só Deus, gente. Jacó acordado enganando irmão, ali, fazendo. Jacó acordado era uma coisa terrível. Então, no sono, parou. Quando ele se desligou do mundo, desligou de tudo, parou. Aí, quem está dormindo não está fugindo, quem está dormindo não está correndo, quem está dormindo não está pensando em nada, só está stand-by. Quando Jacó parou, stand-by, descansou ali, Deus falou, pronto, agora eu me revelo. Quem sabe está faltando isso para você que me assiste aí, ó. Para, desliga um pouco de tanta coisa, e aí Deus vem falar contigo. Amém? Vamos lá então. E aí Jacó está lá, daquele negócio todo, e tem a visão. E os anjos de Deus estão ali. Nunca estamos sozinhos. Os anjos de Deus presente, Deus no topo, e os anjos sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Que maravilha. Nunca estamos sozinhos. Entendamos isso. Deus está nesse lugar. E eu não sabia. Nunca estamos sozinhos. Está mais que explicado, gente. Esse tópico aqui é só para provar que Deus não nos abandona. Isso é interessante. Mas talvez, eu vou falar aqui agora como professor, para ajudar a professores. Talvez algum aluno use esse subtópico para trabalhar o seguinte.
os anjos são liberados por Deus para servir a favor daqueles que hão de dar salvação. Hebreus 1,14. Mas talvez se você juntar a expressão nunca estamos sozinhos com os anjos são liberados por Deus para servir a favor, talvez alguém pense, então a gente nunca está sozinho porque nós sempre temos anjos. Olha aí, pode acontecer. Se você parar para pensar, pode acontecer. Não estou dizendo que vá. Se ninguém, professor, falar sobre isso, nenhum aluno tocar nesse assunto, continue com sua aula, siga, não toque nesse assunto. Não use isso para criar polêmica. Mas pode acontecer, o professor tem que estar preparado para tudo. Professor, a gente vai preparado para tudo. Chega lá, acontece algo fora do tudo que a gente preparou. Nós, professores, sempre somos pegos de surpresa em sala de aula, na hora de lecionar. Cuidado com isso aqui, hein? Algum aluno pode juntar, como eu fiz, estava de vermelho aí, ó. Nunca estamos sozinhos. Talvez alguém coloque um pois aí. Nunca estamos sozinhos, pois os anjos são liberados por Deus para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Qual é o perigo aí, professor? Aqui eu não entendi. Possa ser que alguém use esse subtópico para trabalhar a ideia de que exista o famoso anjo da guarda. Salmo 37, 4. O anjo do Senhor acampa ao redor, acampar, mora ao redor daquele que teme o livre, provar e ver que o Senhor é bom. Então existe um anjo da guarda, ele acampa ao redor, o inimigo ao redor e o anjo do Senhor ao redor. Então, nós claramente entendemos que não existe o anjo da guarda. E o fato de os anjos de Deus estarem aí, que o Hebreus fala isso, né? Não são, pois, os anjos ministros de Deus a serviço dos que hão de herdar a salvação. Tá, o fato de um anjo estar a serviço não quer dizer que ele esteja 24 horas ao nosso lado. Quer dizer que Deus, na sua infinita graça e sabedoria, envia anjos quando ele, Deus, julga necessário para nos auxiliar, nos ajudar. Esse é o detalhe. Daqui a pouco, pessoas vão pensar que a gente 24 horas, enquanto eu estou andando, do meu lado tem um anjo que anda comigo 24 horas, anjo da guarda, e a Bíblia não dá respaldo para isso. Então, o assunto não trata isso, mas possa ser que alguém trate. Então, vá preparado, professor, prepare-se para explicar a seus alunos que não existe o tal anjo da guarda. Anjos que guardam, sim, mas não o da guarda ali 24 horas. Anjos são usados por Deus quando Deus julga necessário. Tá? Para quem crê, tem pessoas que não creem no que eu vou falar aqui agora. Então, para quem crê nisso aqui, que eu vou dizer, está na Bíblia, o capítulo 5, verso 4, porque alguns originais lá, olha só, já estou fugindo do assunto, desculpa, tá? Mas existem manuscritos que não trazem o verso 4 de João 5, porquanto, em certo tempo, um anjo descia no tanque e agitava a água, e todos que ali iam lançado, tal, primeira vez ali, ou o primeiro que chegasse era curado, é isso que diz, o primeiro. Então, tem pessoas que não creem que um anjo descia no tanque de Betesda, porque há manuscritos antigos que não trazem esse termo, um anjo descer no tanque. Mas, independente disso, o que eu quero pegar é, em certo tempo. Porque se fosse um anjo da cura, como dizem, esse anjo ficava lá do lado do tanque 24 horas. E aí, anjo, o que está fazendo? Estou aqui no meu posto, parado ali do lado, 24 horas do lado do tanque, toca no tanque, mexe a água, toca no tanque, mexe a água. Mas o texto diz, em certo tempo, ou vez em quando. Para quem crê que o anjo descia, eu não quero entrar nesse mérito. Mas o anjo descia ou não? Leia o capítulo 5, verso 7. Isso aí você vai começar a pensar se tinha anjo ou não. E quer saber mais? Meu WhatsApp está aí. Ok? Vamos lá. Mas o ponto é esse. Não transforme ou não deixe com que algum aluno transforme esse subtópico 2.1.1 em uma matéria que trabalha anjo da guarda, tá? O fato de nunca estarmos sozinhos é porque Deus é Deus quem sempre está conosco. Não estamos sozinhos porque há um anjo sempre conosco. Não, nós estamos sozinhos porque Deus está conosco. Ficou muito entendido. Eu acredito muito bem entendido da sua parte, é isso aí. Vamos lá. Jacó muda o nome de uma cidade. Vamos ver isso aqui. Até aquele momento, o nome daquela cidade era Luz. Mas Jacó declarou que a partir de então, o lugar se chamaria Betel, que significa casa de Deus. Olha que bênção aí, gente. Isso aqui está mais que simples. Jacó parou num lugar, uma cidade até então chamada Luz. Ali ele deita, tal, tem aquele sonho, Deus fala com ele, revela, faz promessas, ele se levanta, faz um voto. E não toque nesse assunto agora, não explique, eu estou só resumindo. Faça como eu, resumo, mas não explique. Explique só a mudança do nome da cidade, só isso. E aí Jacó acorda e põe uma pedra, a mesma pedra que era travesseiro, joga azeite e muda o nome daquele lugar, de Luz para Betel. Aqui agora é a casa de Deus, Deus está aqui. Pronto, professor, olha aí como foi fácil, você já explicou a lição, amém. Mas outra observação a ser feita, uma observação simples,
que nada vai mudar e alterar a lição, mas pode te ajudar. Qual é a observação simples aqui, professor Aquino? É que pelo fato de nós termos a Bíblia traduzida para o português, a palavra luz pode dar um problema aí. Deixa eu me explicar. Eu vou colocar aqui a palavra luz no hebraico. Tá aqui, ó. Luz. E pronuncia-se assim mesmo, luz. Só que você percebeu que a palavra hebraica luz, que está não é uma tradução? Aí é uma transliteração, luz. Porque se você encarar luz como tradução, você vai pensar que o nome da cidade era luz no sentido de ser um lugar onde tinha luz, clareza, brilho. Porque luz para nós é isso. Trevas de um lado e o oposto das trevas, luz. Então você vai dizer, olha, talvez a pessoa pregue assim, a cidade era luz, porque era uma cidade clara, cheia de luz, da glória, do poder. Gente, luz não é tradução aí. Luz é transliteração. O nome da cidade é luz. O que quer dizer luz? Quer dizer luz como conhecemos? A luz clara? Não. Eu não sei o que significa luz, porque a tradução é muito incerta. Eu não vou ficar jogando suposições aqui. Mas a palavra luz não é tradução para luz, claridade. Escreve-se igual. Do jeito que se escreve luz, para nós, L-U-Z, se transliterou luz lá. Então, luz ali é pronúncia e não significado. Cuidado para você não falar isso. Ensinar para a pessoa aí, para os seus alunos errado. Irmãos, aquela cidade eu creio, porque o nome dela é Luz, logo ela é uma cidade cheia de luz, cheia de claridade, uma cidade clara, uma cidade que o sol raiava, à noite aquela claridade manhava, já com aquele clarão, porque tinha luz. Não, luz ali não é tradução para luz. Ausência de trevas, luz, não. Luz é a pronúncia, luz. E o que quer dizer luz? Tradução incerta, mas luz é pronúncia e não tradução. Aí o hebraico é luz. Okay? Talvez não vá mudar nada, mas talvez algum aluno até então não sabia disso. Não é luz como claridade. É luz porque o nome da cidade é luz. O que quer dizer luz no hebraico? Incerto o significado. E aí ele mudou o nome de luz, né? Alguns chamam de luz. Não é luz, não, tá? Tem quem fala luz com i. Não é luz aí não. Luz, para pronúncia. Para o hebraico Beitel, ou Beit-El. Beitel, Bet-El. Vamos lá então. Então, de amarelo está aí a palavra Bet, ou Beit. Aqui pronuncia Beit. Então, o iode aí dá um som de I. Beit. E Beit, ou Veit, há quem diga Vet. Olha, é muita pronúncia, gente. Hebraico é um negócio complicado. Mas está aí, quer dizer casa. E El, que nós falamos em português, El, no final de muitos nomes, né? Ismael, Rafael, Daniel, Miguel. A gente no Brasil fala El, mas a pronúncia hebraica é El, El. E aí para falar você pega El e cola a língua no céu da boca. El. Quando você cola, El, sai certinho. El. Bet El, tá? Que é Deus. Ou logo daí, de onde saiu inclusive o nome Elohim. Então, Bet El, casa de Deus. Só isso. Explica isso. Ele mudou o nome daquele lugar, mudou o nome daquela cidade, e luz não é claridade. E aí fechou. Se você sai muito bem desse subtópico. 2.3. Jacó faz um voto a Deus. Vamos lá. O texto bíblico faz-nos saber que Jacó fez um voto a Deus. Este voto representou um compromisso de fidelidade e adoração ao Senhor, evidenciando uma resposta à presença e às bênçãos recebidas. Aqui é interessante. Jacó acorda, desperta. Assim que ele desperta, ele passa a perceber que Deus está presente ali, que aquele lugar não era outro, senão a casa de Deus, chamou a porta do céu, chamou de Betel. E aí Jacó ele faz um voto a Deus. Só que se você analisar com mais clareza, o voto que ele faz a Deus é praticamente o que Deus já havia dito a ele. Deus já lhe havia dito que faria as coisas. E aí mesmo assim ele faz um voto. Isso é porque nós temos que entender que Jacó não tinha esse conhecimento. Eu vou dizer que Jacó era um teólogo, Jacó não tinha todo esse entendimento da parte de Deus. Jacó foi descobrindo. Por isso é que Jacó é o homem da transformação. À medida que ele foi conhecendo a Deus, Deus foi lhe transformando, houve alterações. Então a transformação, olha mais um exemplo, a transformação que Deus realizou na vida de Jacó, ela é gradual e paulatina, ela foi aos poucos acontecendo. Jacó foi sendo transformado aos poucos. E uma dessas provas disso é como ele falou. A gente pega o voto dele como exemplo maravilhoso, o dízimo, mas ele pareceu até um inocente ao falar assim. Se
Aí, olha, eu vou pegar aqui o voto. E Jacó fez um voto, tá aí, dizendo, capítulo 28, verso 20. Se Deus for comigo e me guardar nessa viagem, né, que faço, e me der pão para comer, e veste para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então Jacó colocou um monte de se. Não veja esse Jacó que está fazendo o voto aqui, no Gênesis 28, como o Jacó que você conhece lá nos capítulos posteriores, lá no 32, 33, o Jacó já entendido, cheio de Deus, conhecedor, o Jacó que já está lá, capítulo 40 e pouco, já abençoando os filhos lá no Egito. Lá ele é um homem maduro, experiente, ele aprendeu muito com a vida. Aqui ele é um Jacó em processo, ele está aprendendo, ele está iniciando. Então o conhecimento que Jacó tem de Deus lá, quase no final de Gênesis, é muito superior a esse conhecimento parco que Jacó tem de Deus. Então é um homem inexperiente falando. Então ele está falando da forma como ele achou que deveria falar. Se Deus for comigo, se me guardar, se me der pão, se me vestir, aí se me fizer voltar em paz, se o Senhor me guardar com tudo, aí o Senhor será, aí o Senhor vai ser meu Deus. Parece estranho para alguns. Estou falando isso por quê? Porque alguém pode pegar e dizer, não, esse voto de Jacó está certo, não. Ele tinha que dizer se. Para que Jacó vai dizer se? Não, se não, ele tem que crer, ele tinha que confiar. Mas o Jacó está em processo. Você que está assistindo aí, já tem uma definição muito mais plena. Você sabe muito mais teologia do que o Jacó sabia na época dele. Então temos que relevar. Jacó falou dessa forma e usou tanto se, que é uma palavra de dúvida, porque o Jacó está em processo. Então vamos relevar, vamos pegar leve com o Jacó aí, tá? Ele usou a fé que ele tinha no momento para falar isso. Se, ok? Então é bem interessante, tá? E a gente tem que estar atento para isso aí. O Senhor será no futuro, olha aí a conjugação verbal, será, meu Deus? Não, Deus já tinha dito. Tudo que Jacó falou, Deus já tinha dito, tinha feito. E aí tem pessoas que falam, peraí, irmão, Jacó é complicado. Ele só ia dar o dízimo se Deus fizesse tudo isso. Então primeiro Deus tinha que fazer para depois ele dizimar. Então não leve para esse lado. Não, pode ser que algum aluno, talvez mais conservador, antigo, saudoso, Jacó está errado, eu aprendi que, ok, releve. Só mostre os alunos da maneira mais calma e branda possível que nós estamos tratando de um Jacó que está em processo, e está iniciando o processo com Deus. É quase que um novo convertido Jacó. Então ele vai aprender, ele vai mudar a forma de falar, ele vai melhorar, não é se. Jacó vai diminuindo os sis de sua vida e passando a ter certeza, mas isso é um processo que está iniciando. Tá? Então releve aí, pegue leve com Jacó nesse capítulo, porque é o início da vida dele com Deus. Vamos lá. Experiências que amadureceram Jacó. Agora vamos ver a experiência de Jacó. Vamos fechando a lição, né? Professor, o senhor nem falou do dízimo. Não, a lição não foca no dízimo, por isso que eu não falei, tá? Experiências que amadureceram Jacó. Vamos ver isso aqui? 3.1, tratando aqui o ponto. Tá aí uma imagenzinha, eu coloquei Jacó com os filhos já, idoso, experiente, já não duvida mais de Deus, já tem fé e certeza. Olha que maravilha. Fé e certeza tremenda na vida de Jacó. Na casa de seu sogro. Vamos lá, 3.1. Jacó foi muito amável quando se encontrou com os pastores de seu futuro sogro. Labão, pai de Raquel, recebeu amigavelmente em sua casa e durante um mês tratou como um ilustre visitante. Em seguida, Labão lhe propôs um salário como recompensa pelo seu trabalho. Você, professor, lê isso e está dizendo, meu Deus, como é que eu aplico isso aqui? Jacó está mudado e a prova de que ele mudou, que Deus está transformando ele, que ele passa a tratar bem todo mundo. Agora ele está tratando bem servo, tratou bem o sogro, tratou bem a Raquel, chorou com ela, ele está mudado e quer trabalhar. É uma parte que você pode aplicar. Você pode aplicar dessa forma que você está correto, professor, em aplicar. Ou outra que eu posso sugerir, uma sugestão minha, uma forma que eu, Fernando, aqui não aplicaria. Eu vou falar como eu aplicaria, além da aplicada pela lição. E eu sou muito fiel ao conteúdo da lição, porque eu gosto. Tá? Não que eu conheça alguém da Central Gospel, até gostaria, quem dera um dia, Central Gospel, Igreja Devec, Igreja do Silas Malafaia, ouço muito falar, nunca pisei nessa Devec, gostaria de conhecer um dia, pregar, quem sabe, nessa igreja, amém. Mas como eu aplicaria, o que eu diria? O seguinte, vamos lá. Primeiro ponto, gente, pega a sequência que é legal aqui. Jacó encontrou quem primeiro? Jacó encontrou Labão? Não. Jacó encontrou Raquel primeiro? Não. Primeiro ele encontrou os servos, pastores. Olha a sequência, Jacó encontra os pastores,
É a forma que eu diria, tá? Eu não li isso aqui no lugar nenhum, não li em comentário, não vi na internet, eu estou falando isso aqui da minha mente. Se eu tiver errado também, não precisa você guardar. Eu estou dizendo que eu entendi aqui, ó, com essa mente aqui que Deus me deu, que eu entendi, como eu aplicaria, tá? Não tem comentário bíblico, isso aqui não estou tirando de lugar nenhum isso aqui, estou tirando, sei lá, só Deus sabe de onde está vindo isso. Mas, olha aqui, Jacó, ele encontra com servos, para depois com Raquel, para depois com Labão, e aí está na casa de Labão. Se nós pararmos para pensar o seguinte, gente, vamos voltar lá no passado de Jacó. O Jacó era um cara caseiro, vivia muito com a mãe. O irmão estava o dia todo na caça procurando animais. E caçador é assim, quanto mais exótico e difícil de capturar o animal, mais ele quer. Então o Esaú passava quase que o dia inteiro fora de casa, às vezes à noite, às vezes semana fora de casa procurando para caçar um animal. Difícil de caçar, para chegar em casa e dizer, pai, ó, agora eu peguei isso aqui, um maior. Coisa de caçador. Mas o Jacó não, o Jacó era um cara caseirão. Então o Jacó era um cara que lidava com a mãe, com o pai e com os servos da casa. Jacó ficava quase que o dia inteiro em casa. É o que eu penso e entendo lendo a Bíblia. Então, essas três classes aqui representam o passado de Jacó. Quando ele está chegando no meio do caminho, ao longo ele avista pastores, caseiros, pessoas de casa, funcionários de Labão. E Jacó se lembra de quê? Da vida pastoril, da vida caseira que ele tinha. Olha a saudade batendo no coração de Jacó. Olha como Deus está tratando ele. Jacó está em casa, trabalhando e lidando com pessoas que eram servos de Isaac. Eu penso que Isaac prosperou, logo ele tinha servos, pastores. E aí isso dá uma saudade de casa tão grande. Jacó ao longe vê ovelhas, ao longe vê pastores. Está aquele sentimento, casa. Porque Jacó abandonou a casa, com ela a família. Foi para o meio do deserto, do nada. Quando ele perdeu tudo, Jacó não tem mais casa, família, não tem nada, está só fugindo. Deus encontra com ele, Deus quer mudar Jacó. E o encontro de Deus com Jacó começa a causar coisas maravilhosas. Jacó passa a ver a vida de forma diferente. Aí, quando ele está caminhando, ele encontra de cara pastores pastoreando. Ou seja, o ambiente familiar, casa, Deus dizendo, Jacó, casa, família. Jacó lembra de sua casa, sua família. E aí ele caminha mais, encontra Raquel, pastoreando ovelha. Quem é? Ele lembra da mãe. Raquel é como a mãe. A mãe Rebeca, quando Eliezer encontrou Rebeca, ela estava pastoreando ovelhas. Agora Jacó encontra Raquel pastoreando ovelhas. Ele lembrou da mãe. Meu Deus. Primeiro, os servos, o ambiente da casa. Os pastores de Labão. O ambiente de casa. Eu preciso disso de novo. Eu perdi isso. Eu abandonei isso. Eu tinha e não tenho mais. Por um erro meu, eu perdi a casa que eu morava, os amigos lá, os empregados de papai, aquele ambiente maravilhoso que eu tinha em casa, eu joguei fora. Ele se lembra disso quando vê os pastores de Labão. Aí ele se lembra da mãe. Quantas histórias Rebeca não ensinou para ele em relação a como ela era pastora, cuidava, o dia que ela achou Eliezer, cuidava das ovelhas, aquele ambiente. Logo, a melhor amiga que ele tinha em casa, a mãe, a única amiga mesmo que ele tinha em casa, porque o pai vivia com o irmão, e o irmão vivia no campo caçando. Ele lembrou da amiga dele, a mãe, o ambiente da mãe, o colo da mãe, chorar com a mãe, se alegrar com a mãe. Aí ele vê Rebeca, ele chora. Olha o texto, ele chorou com Raquel, desculpa. Ele chorou com Raquel porque lembrou da mãe Rebeca. Quantas vezes ele chorou com a mãe por causa do pai que abandonou ele? O pai abandonou ele, o pai amava mais o Esaú, o pai meio que deixou ele de lado por causa do Esaú. Onde ele ia chorar? No colo da mãe Rebeca. Agora ele encontra Raquel, ele chora com Raquel, lembrando quando chorava com a mãe Rebeca. Isso é maravilhoso. Por fim, ele conhece Labão, o sogro, futuro sogro, né? Lembra do pai. Ele saiu da casa, fugindo do irmão, mas o pai também não era muito próximo a ele. Agora ele pensa o quê? Achei um pai. Mas o pai que ele encontra, Labão, lhe faz lembrar do pai que ele abandonou, Isaac, a vida que ele tinha lá atrás. Olha que coisa interessante. Então, três ambientes que Deus tratou na vida de Jacó no início. 4. Primeiro, Deus tratou o espiritual. Nós dois, Jacó. Esquece o mundo, é nós dois. Você está no deserto, agora sou eu. Você só tem eu, Jacó. Vamos embora. E aí trabalha isso em Jacó. Deus. Depois ele acha os servos. Trabalha no ambiente da casa. Volta para casa, Jacó. Volta para casa, Jacó. Segundo, ele está num ambiente onde ele encontra a futura esposa, que relembra a mãe, um ambiente materno, um ambiente da presença da mulher em casa, aquele lá, a mãe. Agora ele acha um camarada que, um potencial pai para ele, que o pai que ele não teve, Deus tratou. Então você pode trabalhar isso, melhor que eu. Trate isso, trabalhe isso, aplique isso, que seja bênção de Deus aí para a sua lição. Tá? Não tenho mais tempo de explicar isso aqui. Vamos lá, você pode trabalhar também, caso você queira. Eu trabalharia assim e trabalhei. 3.1.1, as filhas de Labão. Vamos lá. Jacó trabalhou 7 anos para que Raquel lhe fosse dada como esposa.
Contudo, depois de todo esse tempo e de árduo serviço, Labão enganou Jacó. Desculpa o sorriso, mas é interessante, né? Entregando-lhe sua filha mais velha, Léia, como esposa. Porém, tal era o amor de Jacó por Raquel, que ele decidiu trabalhar outros 7 anos por ela. Aqui é muito claro, gente. Você apresenta os alunos, as filhas dele, fala sobre elas de maneira clara. Ele se interessou pela mais jovem, a Raquel. Acabou que no dia do matrimônio lá com a Raquel, o sogro embebedou ele, estava bêbado, botou a filha mais velha lá na jogada, ele chegou se achando, descobriu que destapou o... Ué, pensei que era sua irmã, ou seja, de manhã ele descobre que era a irmã que deitou com a outra, ou seja, foi discutir com o sogro. Você já conhece o texto, não dá para explicar o contexto aqui pelo tempo, né? Então o vídeo fica muito extenso, 1 hora, já faz 1 hora de vídeo. Então, vamos lá. O interessante é que o sogro enganou ele. Mas olha que maravilha, eu falei isso em outro vídeo também, mas eu vou citar aqui. Ele usou 2 cabras para enganar o pai. Uma cabra foi feita a comida lá. E a outra cabra usou o pelo para poder... 2 cabras. Uma ele usou o pelo para passar, fingir que é o irmão. E a outra cabra usou para poder... Aqui o sogro usa 2 filhas. Não estou chamando as meninas de cabra, você me entendeu, por favor. Cabrita, por favor. Você me entendeu. Estou dando fazer uma analogia. E aqui o sogro usou 2 filhas para enganar ele. Ou seja, ele enganou o pai com 2 cabras. O futuro pai, ou potencial pai, a imagem de pai que ele passa até agora, que é o Labão, o sogro, engana ele com 2 filhas. Ou seja, ele está colhendo o que plantou. O enganador está sendo enganado. O espertinho encontrou alguém mais esperto que ele. Ou seja, a gente nunca vai. A gente sempre vai achar alguém mais esperto. Então, cuidado. Olha aí para nós. Olha que coisa interessante Deus dizendo para a gente. Nunca tente passar a perna aqui. Talvez você passou a perna aqui. Você passou uma perna aqui, te passam 2 lá na frente. E outras aplicações você pode fazer, bem interessantes, tá? Ficar muito ligado. Então, o que ele fez aqui, ele pagou em dobro lá na frente. Enganou aqui no passado e foi enganado lá. Então, Deus tratando. Ele precisava sentir, ele sentiu quando foi enganado pelo sogro o que ele fez com o pai. Até então, talvez só pensou, mas eu queria, era direito meu, o erro do meu pai estava errado, meu pai me abandonou, meu pai nunca me quis, meu pai. Até que um dia acontece com ele, a ficha caiu. O que eu fiz com meu pai, agora eu estou sentindo na pele o que eu fiz. Então, olha que aplicação que você pode fazer aí, professor. 3.2, a paternidade milagrosa. Vamos lá. O Senhor havia fechado a madre de Raquel, abrindo-a no seu devido tempo. Ela deu a Jacó 2 dos seus 12 filhos, José e o preferido de seu pai, Benjamim. Você pode contar a história aqui, caso queira, do nascimento dos meninos, mas o ponto é o seguinte, Deus abençoou ele, a ponto de que, assim como sua mãe lhe contara que lá atrás a Sarai era estéril e Deus abriu a madre e veio Isaac, seu pai, sua mãe também lhe contara o fato de que ela, por conseguinte, era estéril, seu pai orou por ela e Deus abriu a madre, agora ele está vivendo esse mesmo milagre. Para quê? Para Deus mostrar uma coisa. É Deus, os filhos, essa paternidade milagrosa não é Jacó sendo tratado só, não. É Deus se revelando a ele. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó 3 vezes. Não só porque escolhi vocês 3, o Abraão, seu avô, seu pai, Isaac, e você, Jacó. Sou Deus também porque eu agi na sua avó. Eu abri a madre de sua avó, abri a madre de sua mãe, e estou aqui para abrir a madre de sua esposa. Isso aí é que mexeu com Jacó. Deus mostrou que era o Deus na vida dele, tanto por intermédio dos homens patriarcas quanto das mulheres. Deus mostrando a glória e a graça, Deus se revelando a Jacó. Uma lição maravilhosa. Por fim, nós temos Jacó torna-se Israel. O relacionamento de Jacó e Labão deteriorou-se pouco a pouco, vindo a tornar-se inviável com o passar do tempo. Assim, depois de alguns anos, o patriarca desejou partir. No caminho de volta para casa, ao passar pelo Val de Jaboque, Jacó se encontrou com um anjo. E foi uma noite marcante para aquele que, ao romper da alva, teve seu nome definitivamente mudado para Israel. Aqui é interessante, talvez, um dos picos da vida deste homem, Jacó, que é o encontro que ele teve com Deus. Jacó, voltando para casa, preocupado ali com o encontro, vai reencontrar seu irmão, não sabe como seu irmão vai lidar com isso. E é interessante por quê? Porque Jacó, ele se despede de sua família, por um certo ponto, ele põe a sua família, atravessa a família e vai sozinho para o Val. No Val de Jaboque, ali, sozinho à noite, refletindo, pensando no que lhe aconteceria, como seria esse encontro, o passado meio que voltando inteiro diante de Jacó. É justamente nessa hora
um momento de tristeza, de angústia, a ansiedade de Jacó aflorada, a adrenalina de Jacó lá em cima, bombando, Deus vem encontrar-se com ele. E aí, nesse encontro, ele se agarra a Deus plenamente, ou seja, ele vê uma oportunidade única de se agarrar a Deus por completo. Essa é a aplicação que eu faria. E aí tem os detalhes, né? Do fato de ser um ou não anjo, é Cristo, teofania. Entendemos que é Cristo e teofania. E a gente, às vezes o cuidado que se tem na hora que a gente fala que é um anjo, porque sempre que você fala a palavra anjo, não tem jeito, é falar a palavra anjo e a pessoa pensa, um ser com duas asas enormes, enfim, aquele ser. É bom lembrarmos que até os anjos se manifestavam mais uma figura humana. Nesse caso aqui, é o anjo do Senhor, né? Maliá Yavé, Maliá Yahweh, como alguns dizem, né? O anjo do Senhor. Logo é Cristo. Então Jacó lutou com o anjo. E aí você tem Corinhos, né? Lutou com o anjo, agarrou o anjo, não quis soltar. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo. E fica aquela coisa. Então seus alunos podem dar uma travada aí, professor, quanto a isso. Me explica, professor, agora. Final de aula. Já pensou a correria, final de aula? É anjo, é Cristo e teofania, mas ele se manifestou como um homem, ele sabia quem era, porque ele disse que não te deixo se não me abençoar, então ele entendeu que era alguém diferente, era alguém da parte de Deus. Como é que é esse detalhe? Logo, o ponto claro é que Jacó teve um encontro com Deus, Cristo Jesus em teofania se apresenta a ele, Jacó se agarra. Então a gente costuma dizer que Jacó lutou o quê? Até tentou, mas a caída da alva, ou seja, a noite vindo, melhor dizendo, a noite, enquanto a madrugada ia, Jacó ia perdendo as forças e aí ele começa a se agarrar. Então é isso, gente, que ainda que as lutas venham, que a gente se agarre a Deus. E aí Deus muda o nome dele, né? De Jacó, suplantador, agarrado ao, para alguns enganador, e eu não considero assim, como Israel. E aí fica aquele, o que quer dizer Israel? Israel quer dizer o que luta com Deus e prevalece, o Israel que luta contra Deus, então muitas traduções também há para o nome Israel. Há quem pegue a ideia de Ir como soldado, né? Ish, homem, Isra, soldado, El, Deus, soldado de Deus. Então muitas traduções também, dá problema às vezes traduzir Israel por causa disso. Israel é o que luta contra Deus, mas o que luta contra Deus é o inimigo de Deus, então Israel é o inimigo de Deus que luta contra Deus? Ou que luta contra Deus no sentido de assim, se agarra com Deus como ele se agarrou, ou é um soldado de Deus, muitas traduções há para o nome Israel. Talvez o WhatsApp a gente falaria melhor, eu te colocaria ali, te apresentaria todas as possíveis traduções pautadas no hebraico. E com isso, eu acredito que a gente já vai fechando aqui, já finalizando nossa aula. Que Deus em Cristo possa falar melhor aos vossos corações. Um prazer estar com vocês aqui, uma honra que Deus use esse momento para abençoar a nossa vida e falar conosco. Deixo aqui já mais uma vez, ao término dessa aula, o meu contato. Caso deseje contactar-nos para estar aí com vocês na igreja de vocês, será um prazer, irmão. Ou seja, você me acompanha aqui, você que é antigo aqui no canal, está aqui comigo, sabe que volta e meia eu sempre deixo meu contato, tá? Não com uma alta apresentação, não estou me recomendando para pregar, mas tem pessoas que às vezes nos veem como um professor e não sabem que a gente prega também a palavra. Então tá aí, minha esposa e eu, a gente vai lá pregar, louvar, é só entrar em contato, é só nos chamar, como várias igrejas nos chamaram e passaram a nos conhecer por intermédio desse trabalho aqui. Eu tive igrejas abençoadíssimas, pastores, conheci muita gente, tenho conhecido e creio que ainda outros lugares irei. Que Deus em Cristo nos abençoe, tá? Fique com Deus. Até a próxima aula. Querendo o Senhor. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém.